Esse vídeo aqui é bem freestyle, né? Não tem nada muito glamouroso, mas todos os vídeos do canal aqui que eu tô fazendo são assim, são nesse estilo. É porque a ideia do canal é ser um diário meu, onde eu vou compartilhar algumas coisas, muito para mim, mais do que para as outras pessoas. E eu tive essa ideia dessa série que vai ser a música e eu. Eu sou cristão. E ao longo desses anos, a minha caminhada com Cristo, Deus, ele sempre se manifestou a mim através de música. Então, eu tenho muitas experiências com Cristo e elas envolvem músicas. Eu ouço músicas específicas e eu tá tentando, eu acabo me lembrando ali de momentos que eu vivi com Deus, momentos que eu vivi com Cristo por causa dessas músicas. E é uma coisa muito bonita que é como se fosse uma trilha sonora ali da minha vida com Jesus. E eu sempre achei isso legal, então a ideia é eu gravar alguns vídeos até para me trazer à memória recorrentemente sobre contando o que eu vivi naquela época e qual a música que me remete a essa vivência. A música que eu queria falar hoje é sobre a música de Malas Prontas, do Rodolfo Abrantes. Essa música é muito bonita, e eu me recordo que Deus ele me deu essa música num momento muito difícil da minha vida. Tava passando por aquela coisa básica que eu acho que as pessoas passam quando são mais novas, de problemas do mercado de trabalho, tentando achar ali alguma coisa para fazer. E eu sempre fui muito focado nisso, sempre quis fazer alguma coisa, ser um profissional de excelência em alguma área. E eu buscava isso. E o vento. E eu entrei numa linha de começar a estudar programação na época, isso já fazem alguns anos. E eu conheci algumas pessoas que trabalhavam na área e eu fui por esse caminho. E eu lembro que foi uma época que eu me esforcei muito, muito mesmo. Eu sempre fui estudioso, mas onde eu fui além do meu limite de correr atrás, conseguir um primeiro emprego com um suporte em infraestrutura, começar a adentrar um pouquinho no mundo da tecnologia ali de alguma forma. E eu lembro que quando eu consegui a minha primeira oportunidade, ela foi uma oportunidade péssima, assim. Era um lugar que hoje eu vejo que era um lugar ruim, tinha uma gestão ruim, aquele combo do combo do local tóxico, sabe? Aquela coisa que era bem sustentável, que eventualmente deixa as pessoas doentes. E eu lembro que quando eu cheguei ali, eu vi e depois de tanto esforço, de tantos anos buscando uma coisa, na primeira oportunidade que eu tive no mundo da programação, que era o que eu estava tentando fazer da minha vida, eu tomei esse baque logo de cara. E eu lembro que eu tava um dia na hora do almoço sozinho, era um ambiente assim, você ia almoçar sozinho, né? Bem solitário. E eu não tava frequentando nenhuma igreja, mas eu sempre senti muitas saudades assim de Deus, sempre quis ter um relacionamento com Deus. E eu lembro ali que eu tava falando assim, né? Meu Deus, me dá uma direção, porque eu tentei tanto, eu me esforcei tanto, e eu simplesmente não sei o que fazer. Eu tô tentando e eu não tô conseguindo. Eu já tentei várias coisas na vida, eu já tentei várias, assim, já pensei em fazer várias faculdades diferentes, já tinha entrado numa faculdade de administração, já tinha saído, e eu falei, poxa, eu tô fazendo aqui tudo certinho, eu tô me esforçando. E assim que eu cheguei nessa oportunidade, que eu lutei tanto por isso, foi uma decepção na minha vida. Aí eu disse, o que eu faço? Por favor, me dá um caminho. Eu simplesmente cheguei num ponto sem saída, sabe? Meio que aquela coisa da galera fugindo do Egito e chega assim na frente do mar, tipo, e agora, o que eu faço, né? E eu lembro que as pessoas falam que Deus fala com elas e elas ouvem, eu nunca ouvi, sabe? Mas eu sempre senti meio que algo no meu coração, assim, que eu chamo de sensações, aquela coisa de intuição. Eu lembro que é como se alguma coisa tivesse falado dentro de mim assim, por que você não vai para a área mobile, né, que são de aplicativos de celular? E já dando um spoiler, hoje já vai fazer mais de 4 anos que eu sou um engenheiro de software focado em mobile. Hoje eu estou trabalhando com iOS numa empresa maravilhosa, no emprego que Deus me deu, que também é outro testemunho. Mas naquele momento, quando essa vozinha falou, por que você não faz mobile? Eu pensei, eu nunca tinha estudado nada a respeito disso. Eu não conhecia ninguém que trabalhava com isso. Na minha cabeça, né, que é o senso comum, isso não era uma profissão. Eu falava, poxa, quem que vai querer, quem que vai
viver de fazer aplicativo, isso é tão, não sei, 2015, quando as pessoas faziam aplicativo, eu não tinha noção que existe um mercado sólido, que existem profissionais focados nisso, que grandes empresas demandam isso e que era uma coisa que eu poderia me especializar, que realmente assim existe, não é porque eu não conhecia que não existe. E eu achava, nossa, nada a ver, não conheço ninguém que faz nada disso. Simplesmente uma ideia que veio da minha cabeça, não sei por quê, porque eu não conhecia ninguém que fazia isso, eu não estudava sobre isso, mas veio essa ideia. E aí eu lembro que se sucederam algumas coisas naquela semana que eu peguei e eu acabei saindo desse emprego, eu pedi para sair. E a confirmação disso, assim, é que eu estava muito satisfeito com a minha vida, porque eu tinha arrumado um emprego que, inclusive, era num banco, assim, era uma instituição financeira, e era aquele sonho de quando eu arrumei o emprego, as pessoas ficaram orgulhosas de mim, da minha família, e as pessoas no meu bairro falavam: olha, porque o Júlio tá trabalhando num banco X grande, olha que legal. E eu pedi para sair, e eu fiquei com aquela coisa aquela mistura de medo com, né? Mas no dia que eu pedi para sair, olha o vento novamente atrapalhando aqui. No dia que eu pedi para sair, eu lembro que era uma semana que eu tava muito satisfeito, porque por mais que eu tivesse até então ganhando um dinheiro, o melhor dinheiro que eu tinha ganhado na minha vida, né, um salário decente numa área de tecnologia, eu tava muito triste porque eu tava afastado da igreja e eu tentava buscar Deus, mas não conseguia ir para a igreja por um monte de coisa que eu tinha passado dentro de igreja. E eu tinha essa sensação, eu falei para Deus, falei, Senhor, eu não consigo viver longe de você, eu não fico feliz, por mais que eu tô num emprego agora bom, que tá todo mundo falando, olha que legal, e eu tivesse começando a ser algum tipo de exemplo de sucesso ali na minha pequena bolha, eu falei para Deus, falei, eu não tô feliz, eu tô longe de você, eu sempre fui músico, eu sempre toquei para você, eu não consigo ficar feliz longe do Senhor. E aí eu fui nessa semana e pedi demissão. E aí quando eu pedi demissão, eu lembro que quando eu tava voltando, entrei no meu carrinho, era um Fiestinha que eu tinha na época, e eu entrei, na hora que eu entrei no Spotify, o Rodolfo Abrantes tinha lançado essa música no mesmo dia que eu pedi demissão, de malas prontas. E eu voltei ali, eu trabalhava longe da minha casa, então assim, era num local de São Paulo e eu era da periferia de São Paulo, era 2 horas e meia de carro dirigindo e eu voltei ouvindo essa música em looping. E ali eu tinha certeza que Deus estava falando alguma coisa comigo, quando a letra falava assim: impossível é viver longe de ti. Ou partes da música que falam coisas como é possível o mundo inteiro caber no seu abraço e no meu peito tem um espaço que é seu e você caber dentro do meu peito. E eu fiquei ouvindo aquela música em looping ali, era como se Deus estivesse falando: olha, eu tô com você, sou eu. E passando alguns dias, novamente eu gosto de frisar isso, quando eu não conhecia ninguém, trabalhava na área de mobile nem nada do tipo. Passando alguns dias eu comecei a procurar, falei, olha, veio outra ideia, eu falei, nossa, se eu conseguisse fazer um bootcamp, alguma coisa dessa, eu acho que eu conseguiria me desenvolver a partir daí. E era numa época que estava muito em alta, assim, tinha um bootcamp que estavam acontecendo, o mercado estava um pouco aquecido ainda, e eu procurando na internet, eu achei lá um bootcamp que ele era de uma ONG, que você fazia entrevistas e uma provinha ali, e ganhava uma bolsa, estava lá, primeira turma de mobile. E era inaugural, não existia, e começou a existir quando eu pedi demissão. E para você fazer esse bootcamp, você não podia trabalhar porque era em tempo integral. E aí eu olhei e até falei na entrevista que eu fiz deles, falei assim, olha, vocês acreditam em destino? Porque meu destino tá aqui. Eu tava procurando um bootcamp específico disso e eu vi que vocês estão lançando agora, que isso não existia. E dali para frente foi história eu fiz o bootcamp, eu me esforcei o máximo que eu podia ali, Deus me ajudou muito naquela época. E aí dali eu consegui um emprego e depois disso eu tenho vários testemunhos a respeito disso, de como Deus foi suprindo na minha carreira e nas demais áreas da minha vida. Eu pretendo gravar vídeos sobre isso, mas a música que eu queria falar hoje é essa, de Malas Prontas, do Rodolfo Abrantes, que foi a trilha sonora desse momento que eu estava sedento de uma direção de Deus e Deus deu a direção, preparou o caminho e depois preparou uma provisão para mim estar hoje empregado, casado e feliz.